prestar atenção, pessoal, que já está finalizando as atividades, e bastante gente me procurou na semana passada aí em relação à reabertura da atividade 1. E a gente não está fazendo mais reabertura, pessoal. Se você errar a atividade, colocar outra atividade errada, a gente não faz mais atividade. Não faz mais, não, a gente não faz mais reabertura. Então, vamos ficar de olho aí, prestar atenção no que a gente está entregando para não ter problema. Bom, vamos lá. Semana passada, a gente trabalhou com sistemas de vibração amortecido. De maneira geral, a gente trabalhou com um pouco de tudo, pontuando principalmente que o sistema subamortecido era o sistema que a gente mais iria ver durante o dia a dia, porque era o que mais se aproximava da realidade de uma... mais se aproximava da realidade de uma análise de um sistema. A gente fez um equacionamento para o comportamento desse tipo de vibração, que é essas equações que estão aqui do lado direito, mas, no geral, conforme eu falei para vocês, o equacionamento ele é muito parecido, já que ele parte de uma equação universal, de uma maneira universal de analisar o problema. E conforme você vai trabalhando e colocando as possíveis variáveis e as diferenças de cada sistema, a resposta final vai variando. Mas a aula de hoje, hoje vocês vão ver que é uma aula bastante teórica, tá? Tem um pouquinho de exercício, solução, mas no geral vai ser um tema mais teórico, até faz sentido, já que a gente vai trabalhar hoje fundamentos de acústica, tá, pessoal? A gente vai trazer e abordar todas as principais informações e principais pontos relacionados aos sistemas vibratórios e acústica, já que, bom, é isso. De maneira geral, por sua vez, qualquer som que é emitido, ele é obrigatoriamente originado de um sistema vibratório, tá? O som, a forma como a gente escuta, a forma como ele se comporta, ele é por si só uma vibração. A diferença é que ele é uma vibração que se comporta como acústica, mas também pode se comportar como um atrito, dependendo de como ele é originado. No geral, a maior parte do ponto da vibração sonora ele vai se dissipar em som, e a menor parte dessa energia é dissipada de maneira de atrito, seja com ar, com o meio que a gente está sendo executado. Bom, a acústica ela é um ramo da física que estuda o comportamento da onda sonora, então está relacionado às ondas sonoras. O som emitido por esses instrumentos musicais nada mais é que a oscilação provocada pelas cordas em um meio, nesse caso o ar. A onda sonora, pessoal, o comportamento da acústica ele vai variar conforme o meio que a gente está trabalhando. Então, a forma como você escuta um som debaixo da água é diferente da forma como você escuta o som no ar, já que a resistência que o meio oferece para a onda se dissipar é diferente. Quando um instrumento de corda é tocado, o movimento provoca oscilações de pressão no ar, emitindo as ondas. Essa oscilação de pressão é captada pelo ouvido humano e processada pelo nosso sistema nervoso em forma de som. Basicamente, aqui ele está definindo como que a gente consegue escutar quando um instrumento de corda, como um violão, uma guitarra, um violino, um violoncelo, ele funciona e como o nosso corpo corresponde a essa interação. Então, esse fato de tocar as cordas vai emitir uma onda que está relacionada com a interação da vibração da corda com o ar, e esse som distinto, característico, é o que vai chegar até os nossos ouvidos. Qualquer variação de pressão acima ou abaixo da pressão atmosférica é correspondido ou tende a se tornar uma pressão sonora. No entanto, nem toda variação de pressão sonora pode chegar aos nossos ouvidos. Por quê? É importante a gente entender esse ponto, já que, como a gente já veio falando lá nas primeiras aulas, todo sistema vibratório ele vem de uma oscilação. Essa oscilação, essa vibração, ela consequentemente ela opera em uma faixa de frequência. Isso também vai corresponder para a vibração sonora. Como é que eu posso explicar isso? Assim como, vamos lá, para trazer
o som, ele é uma onda. Se ele é uma onda, ele tende a ter uma frequência, que é a quantidade de ciclos que ele faz em determinado tempo, no caso, em determinado segundo. Essa frequência, de maneira geral, a gente trabalha com hertz, dependendo do caso. Se a gente está trabalhando com um sistema rotativo, a gente pode acabar encaixando isso como um sistema. A gente pode calcular ele em vez de hertz como é que chama? Em radianos, mas ele tem um padrão de conversão, mas é a frequência, que é em hertz. Essa vibração, ela pode oscilar, fazer o som oscilar e dissipar várias ondas diferentes. Uma mesma vibração pode fazer isso, como a gente já viu lá, tem as questões de fase, a forma como o som se comporta. E os harmônicos por si só. Então, uma mesma execução de movimento pode vibrar o som de forma que ele emite uma faixa de frequências e essa frequência chegue aos nossos ouvidos. Porém, nem todas essas frequências que chegam aos nossos ouvidos a gente é capaz de reproduzir. É aquela capacidade que o ser humano tem de ser capaz de ouvir o som audíveis, como é que eu posso dizer, de maneira natural. Essa faixa, a gente tem um padrão médio para a humanidade, mas isso pode variar de pessoa para pessoa, um pouquinho a mais, um pouquinho acima. E aí a gente consegue classificar essas frequências, mas a gente vai falando mais para frente. Bom, o ruído, ele é definido como um som desagradável. De maneira geral, a gente define o ruído como um som desagradável, mas ele também pode ser definido, como a gente viu em versões anteriores, que é aquela vibração média, aquela vibração que é adicionada de outros sistemas ao nosso sistema vibratório. E aí ele causa esse ruído que é diferente do sistema de vibração padrão do dispositivo que a gente está analisando. E bom, como eu falei, ele é definido como um som desagradável, que ele traz desconforto e, dependendo do caso, ele pode ser prejudicial ao nosso organismo. Principalmente quando ele opera em uma frequência muito elevada, ou a amplitude é muito elevada, ou às vezes ele é um som muito repetitivo por muito período de tempo. Não necessariamente ele é alto, ele não chega a agredir a nossa audição, mas ele é muito desconfortável. Isso também está relacionado por exemplo, uma música, que geralmente ele tem uma melodia, um som gostoso de se ouvir durante o horário normal de trabalho, que seria das 8 até as 6 da tarde, horário comercial, ele é um som agradável. Ele muitas vezes ele tende a ser um som agradável. Agora, a mesma música tocada no mesmo volume, no período já mais posterior, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, ele tende a se comportar como um ruído. No caso, por exemplo, se você está na sua casa relaxando, está dormindo, então está se preparando para dormir para trabalhar no outro dia, ele vai tender a ser um ruído, enquanto para quem está na festa, ele continua sendo uma música, um som que causa conforto e não desconforto. Bom, como eu falei, a onda sonora ela é gerada pela variação de pressão do meio. Um dos motivos pelo qual o som não se propaga no vácuo deve ser o fato que que o som necessita de matéria para se propagar. Então, isso é um ponto interessante. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu filme de como é que chama? Ficção científica. E, por exemplo, Star Wars. É muito comum você ter cena entre combate no espaço, de naves, explosão. E, pessoal, de maneira geral não, né? Mas o som ele precisa de uma matéria. Ou seja, se não tem matéria, ele não consegue se propagar. Porque ele é justamente devido a essa diferença de pressão. E é o próprio comportamento como a característica da onda sonora mesmo. Então, no espaço, se não tem matéria, ele não consegue se propagar. Então, uma explosão jamais seria ouvida, ou aqueles barulhos de disparos de laser também não seriam ouvidos, não teria geração de ruído, porque não tem como se dissipar, não tem como aquela energia se dissipar de maneira sonora. Seria luminosa, térmica e energia mecânica, né, que é gravitacional e cinética. Então, é um erro, né, da análise quando você vai assistir um filme de ficção científica. E, bom,
dessa maneira, essa propriedade de uma onda conseguir se propagar no meio material ou não, é como você consegue classificar uma onda, um dos primeiros modelos de classificação, que pode ser onda mecânica e onda eletromagnética. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio físico para se propagar, enquanto as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. No caso, exemplos básicos: onda mecânica, o som; onda eletromagnética, a luz. São duas ondas que têm um comportamento bem oposto. E também as ondas mecânicas, elas alcançam velocidades bem mais limitadas quando comparadas a ondas eletromagnéticas, que não precisam de como é que chama? De meio, de espaço, de matéria para se propagar. Bom, as ondas também, elas podem ser classificadas como ondas transversais ou ondas longitudinais. Isso está relacionado à direção, em relação à direção que essas ondas se propagam. De maneira geral, é muito comum a gente analisar o som como uma onda longitudinal. Pensa lá que você tem uma fonte sonora, ela vai se propagar de maneira comportando-se como um raio, sempre com aquela faixa se aproximando ou na frequência que o som está se dissipando, até chegar aos nossos ouvidos. Enquanto, por exemplo, a luz, ela sempre vai ser uma onda transversal, ela vai ter esse comportamento de uma fonte que emite, né, porque está relacionado à emissão de som, ou, por exemplo, no caso, uma lâmpada ou o próprio sol, ela vai sempre se comportar na direção perpendicular da fonte que foi emitida, enquanto a onda sonora vai ser sempre na mesma direção da onda do ponto, do material que emitiu aquela onda. Então, mais padrão para entender: onda sonora longitudinal, onda transversal, a luz. Bom, outra coisa importante também é as flutuações de pressão. Elas podem ser representadas de forma de compressão ou rarefação do ar em sentido longitudinal da propagação. O que isso aqui está relacionado é como o som está relacionado à pressão de ar, conforme a pressão atmosférica varia, você vai ter uma característica diferente do som. Então, por exemplo, um violino de uma orquestra está sendo tocado em São Paulo. Se a mesma equipe for tocar, por exemplo, no Equador, a uma altitude de 3.000, 4.000 metros acima da altitude do mar, o som vai ser diferente, ele vai tender a ser mais afinado, justamente para o ar se tornar mais rarefeito. E a mesma coisa, se você for para tocar um violino, por exemplo, no topo do Everest, o barulho, o som que esse violino vai fazer vai ser diferente, porque o ar ele é muito mais rarefeito. E bom, e essas imagens está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é basicamente um comportamento, por exemplo, no ponto 1, o ar está padronizado e ele não está no comportamento normal, e cada pontinho representa uma molécula. No ponto 2, houve uma compressão de ar, que é você executar, fazer um barulho, algum movimento, que é igual está falando aqui no texto, você deixar uma moeda bater na mesa, ou deixar bater num prato metálico. Aí depois disso, o ar tende a fazer uma expansão, ele vai expandindo até o máximo que está relacionado justamente àquela questão de vibração. Você tem o equilíbrio, que é o ponto 1, você comprimiu, ele tende a ir para tentar voltar para o equilíbrio, então ele energiza, vai para fora e vai fazendo isso aqui, até que ele volte ao equilíbrio. Igual está mostrando ali. 1, ele está no estado de equilíbrio; 2, comprimido na máxima compressão; 3, ele está se expandindo; 4, ele ainda está se expandindo, ele se expandiu aí no máximo, no ponto 4, no ponto 5, ele está retornando a comprimindo, porque ele já se expandiu além do equilíbrio, aí ele se expande, ele comprime mais um pouco, ele chega na compressão nova, compressão mínima, né, já que é um sistema amortecido, novamente ele vai expandindo e vai fazendo esse ciclo até ele chegar no ponto, e aí com isso ele vai... como esse som vai chegando para a gente, por isso que ele vem, a gente escuta um som, ele vai fazer um barulho, ele não é só um barulho, tum, com aquele comportamento de ir baixando e diminuindo o som a cada momento. E isso também está relacionado com a altura do som, por isso que conforme às vezes o tempo ou a distância vai aumentando, a gente não consegue, onde escuta o som diferente, também não escuta ele com tanta intensidade.
Bom, aqui nessa parte aqui é justamente o que eu falei, ele faz uma comparação com a execução de uma onda ou de um componente de uma onda com um pêndulo. Quando você tira ele do repouso, o comportamento é bem parecido com um equacionamento de pêndulo. E é basicamente assim que o som ele se comprime e se expande e vai fazendo essa compressão. Basicamente, ele vai comprimir o ruído que chega importante que eu queria chegar, onde a gente classifica as frequências sonoras. Primeiro, a gente tem o sistema de frequência audível, e depois a gente tem altas frequências, baixas frequências, frequências infrassônicas e frequências ultrassônicas. Bom, as infrassônicas elas são abaixo de 20 Hz, baixas frequências elas ficam entre 20 e 100 Hz, baixa alta frequência ela fica entre 150 e 300 Hz, média frequência até 3.000 Hz. Deixa eu mexer minha câmera aqui. Média frequência entre 3 a 5 kHz, alta frequência de 5 a 20 kHz e ultrassônica, frequência supersônica, é acima de 20 kHz. Ok? Agora, comportamento de som. Isso aqui é igual era antes lá, comprimento de onda, depois a gente tem a frequência, lembra que a frequência e o comprimento de onda eles são inversamente proporcionais. A frequência, ela também, o comprimento de onda, ele é uma relação entre o período e a frequência da onda. E a amplitude é o ponto máximo e mínimo que a onda consegue se atingir. E vale, crista, esses pontos são informações de onda que a gente viu na primeira aula, mas, bom, basicamente o vale é o ponto mais baixo e a crista é o ponto mais alto. A distância de um vale para uma crista é a amplitude é 2 vezes a amplitude do sistema. Aqui um pouco de equação. Na esquerda aqui eu estou trazendo a velocidade de propagação do som. Lembra que ele tende a ser 330, 340 metros por segundo. Isso vai variar de acordo com a temperatura do ar. Por que isso acontece? Já que o som ele se transmite, ele se propaga através de moléculas, ou seja, as moléculas vibram e ele vai se propagando, uma molécula rela na outra e vai transmitindo essa energia, a temperatura tem que ser levada em conta. Por quê? A temperatura, basicamente, a definição de temperatura é a quantidade de energia cinética que um conjunto de partículas possui. Quanto mais quente, mais energia cinética essas partículas possuem. Quanto menos energia, quanto menos temperatura, menos energia essas partículas possuem. Até a temperatura absoluta seria o 0 Kelvin, onde não há nenhuma energia cinética, as partículas são completamente estáticas. Então, quanto mais você aquece, mais energia naturalmente o sistema tem, diferente o som vai se comportar e a gente vai ouvir essa diferença também. Ali tem uma relação Y, que é aquele gamazinho, acho que é o gama, que ele faz uma relação entre CP/CV, que são os calores específicos de pressão e calor específico de vapor. Calor específico de P, pressão, e calor específico V, de vapor. Isso aí é uma propriedade intrínseca ao material, cada material vai ter a sua propriedade, e isso é um valor que tende a ser tabelado. O CP, gente, é padrão e o CV vai variar com o material. Aqui tem uma tabelinha de dissipação de como funciona essa dissipação de calor, e vocês podem usar ela para realizar cálculos futuros ou análise em relação a como o som se comporta. Isso aqui, pessoal, é mais importante quando você trabalha com infrassons ou ultrassons, onde as frequências importam mais e você tende a ter um comportamento mais distinto. E também, outro ponto que é importante se levar, que apesar de não estar aqui na equação, mas é a distância que isso acontece. Uma distância muito pequena, pouco interfere. Claro, depende da ordem de grandeza que essa quantidade importa. Geralmente, se você está aplicando esse tipo de comportamento no sensor, é importante que como é que eu posso dizer?
que você tem uma alta precisão nesses valores, e aí você acaba levando em conta essas informações. Outra coisa importante é o som, a velocidade do som, né, ele é uma constante importante, já que os veículos aéreos de alto desempenho, eles tendem a ser enumerados ou formulados a velocidade máxima que eles alcançam em relação à velocidade do som. A velocidade do som é definida como Mach 1 e assim por diante, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5, que são quantas vezes aquele veículo voa em relação à velocidade do som. Deixa eu ver se tem algum comentário. Professor, por que temos a impressão que o vento carrega o som em nossa direção? A própria professora Naís respondeu aqui: o som é uma onda mecânica que se propaga através de um meio material, como o ar. Quando o ar está em movimento, o vento ele interfere na propagação das ondas sonoras. Pensa que é como se... Lembra aquela equaçãozinha do movimento lá, do sistema vibratório? É como se você tivesse uma velocidade inicial. Você tem a velocidade normal da vibração do som no ar, e como o vento está na direção dessa propagação, ele tende a acelerar. Então é como se realmente o som ele fosse empurrado até nossos ouvidos. Da mesma forma, como se o som, quando o vento está contrário. Por exemplo, quando você vai... Quando você acorda cedo, acho que é cedo. Deixa eu pensar aqui para ver se é isso mesmo. Durante a manhã, o vento, ele... Isso mesmo, durante a manhã, o vento ele vem do oceano para a gente. Então, a gente escuta o barulho do mar mais alto e mais rápido no nosso ouvido de manhã. Durante a noite, o processo é o contrário. O ar, ele tem... Estava olhando aqui, achando que tinha uma câmera aqui. O vento, ele tende a ir para o oceano, que é o movimento natural das ondas de pressão. Então, a gente escuta o barulho do mar de uma maneira diferente. Se algum de vocês mora na praia, ou quando vocês vão na praia, fazem esse experimento e prestem atenção. É diferente como a gente escuta as ondas de manhã e à noite, justamente por essa diferença na direção do vento na beira da praia. Bom, falei do equacionamento aqui, para você calcular a velocidade do som. Vamos agora para um exemplo rápido. Qual o comprimento de onda de uma onda sonora de frequência de 100 Hz que se propaga no ar a uma temperatura de 20 graus Celsius? Então, parte dessa equação aqui, você aplica... você tem 20 graus Celsius, vem nessa tabela aqui, você consegue pegar CPCV, converte para Kelvin, é importante. E aí, você chega que o comprimento de onda é 3,43 metros. Rápido, fácil, um exercício bem simples só para testar esse equacionamento aqui mesmo. É isso. Intensidade sonora. A intensidade sonora está relacionada com o nível de pressão sonora, ou como dizemos em nosso dia, o volume. Intensidade sonora está relacionado com o volume. Quando a gente aumenta o volume da TV, do som, do celular, a gente não está, na verdade, aumentando o som, a gente está, sim, aumentando a intensidade do som, que está ligado diretamente com a amplitude da onda. Então, volume está relacionado com intensidade sonora, que está relacionado com amplitude. Então, o que a gente faz quando a gente aumenta o volume é aumentar a amplitude do som. E com isso, a gente tem a percepção que ele está mais alto, ou seja, ele está mais intenso nos nossos ouvidos. O timbre, ele é uma característica que nos permite distinguir um som de mesma frequência. Lembra que a frequência é um ciclo. Tem lá ciclo, um ciclo completo dentro de um segundo. Se os sons têm as mesmas frequências, como é que a gente sabe que um som é diferente do outro? Essa é a propriedade do timbre. As ondas têm comportamentos diferentes, e é justamente esse comportamento diferente da onda, como ela se comporta dentro de um período, dentro do ciclo, que a gente caracteriza como timbre. Por exemplo, a gente consegue diferenciar um violão e uma flauta sendo tocado na mesma nota. E por aí vai, variando os diferentes tipos de instrumento, não só relacionado a instrumentos de corda. Efeito Doppler. Tá. Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui, pessoal, para não me perder. Mas tá tranquilo, já olha mais teórica.
Bom, o efeito Doppler, ele nada mais é que um efeito relacionado à percepção sonora. E ele está diretamente relacionado com uma fonte sonora em movimento. Então, pensa lá que a gente tem dois observadores. Um observador, ele está parado e ele está observando uma fonte sonora, no caso, uma ambulância, um carro de bombeiro vindo na direção dele. Como a fonte sonora ela está andando na mesma direção da propagação do som, ele vai tender a comprimir essas ondas sonoras e, consequentemente, você vai ter uma percepção de uma frequência mais alta. O som está emitido numa frequência mais alta e, com isso, você vai escutar um som diferente do que ele realmente é para quem, por exemplo, está sentado dentro da ambulância, dentro da, do veículo. Isso nada mais é do que percepção sonora. É claro que você está escutando realmente aquilo porque é o que realmente está acontecendo, mas não é a frequência real de exibição daquela fonte sonora. E a mesma coisa acontece para quando você tem um observador parado e essa fonte está se afastando dele. Você vai ter um comportamento de baixa frequência, já que as ondas elas vão estar mais descomprimidas uma da outra, justamente devido ao fato de você, cada vez que ela vem, você também já andou, então você vai ter uma frequência diferente. Mas é só relacionado a um efeito de percepção. Também existe o efeito Doppler da luz, mas pouco interfere para a gente em sistema vibratório. Esse efeito ele foi descrito pelo físico austríaco Christian Doppler em 1842. Efeito da difração. Legal. A difração é legal, pessoal. A difração, ela permite que um comportamento da onda, como se ela tivesse uma... Como é que eu posso dizer? Como se ela tivesse um recarregamento, é um ponto de remissão de onda. É um comportamento que as ondas têm quando elas passam por barreiras. A difração ela é causada por qualquer elemento que altere o caminho da propagação da onda através de um obstáculo, seja uma parede, um orifício, e de maneira simplificada são obstáculos em que o som percorre a partir da fonte até o receptor. A difração ela é dependente do comprimento da onda, do som emitido, e se o orifício for menor que o comprimento da onda, então esta parede se comportará como uma... Deixa eu tirar aqui para conseguir ler. Uma fonte secundária. É isso que eu queria apontar para vocês. Se o orifício ele tem um comprimento menor que o comprimento da onda, ele vai retransmitir a onda. É como se ele funcionasse como uma fonte secundária. Então, você tem um som numa distância, ele vai passar naquelas barreiras, ele vai ser reemitido e ele tende a ampliar, né, novamente o sistema. Ele tem lá, a onda está vindo assim, aí ele passa por aquele comprimento de onda, ele vai tender a se espalhar novamente e aumentar a direção que esse som é expandido. Você pode utilizar isso a seu favor, dependendo como você faz construções ou instala sistemas de som dentro de um ambiente para reproduzir, para conseguir aumentar a potência sonora do seu sistema sonoro para alcançar maiores distâncias e não deixar nenhum ponto vago, né, sem nenhum lugar que tenha um som muito baixo por algum motivo. É importante lembrar que quando acontece esse tipo de barreira também pode ter um ponto negativo, que é quando as ondas elas tendem a interferir uma nas outras. Apesar de que quando a interferência ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva, você com certeza vai ter interferência destrutiva nesses casos, e quando tem a interferência destrutiva é como se o som ele não existisse naquele ponto. É impossível, né, você conseguir um ponto em que você consiga como é que eu posso dizer? Uma interferência totalmente destrutiva, porque você vai ter vários pontos diferentes de som. O som também ele reverbera, ele bate uma parede de volta, em qualquer ponto o som ele interage e você não vai ter uma interferência completamente destrutiva. Mas se você só tiver uma fonte sonora e você fizer esse sistema de barreira, você vai perceber que vai ter algum ponto que não vai ter som. É como se você não escutasse o som. É bem divertido. Acho que no YouTube deve ter um teste de análise em relação a esse tipo de comportamento.
E ali, como vocês estão vendo ali, aquela barreira ali, ó, na quarta imagem, ali aquele ponto ali, a barreira ela é grande o suficiente para impedir que o som consiga se propagar. Então, naquela barreira é como se não tivesse som. Por que que isso não acontece na prática? Porque o nosso mundo material ele é muito físico, sempre tem alguma coisa. Então, o próprio comportamento do som nas partículas, ele não se comporta só numa direção, né? O som, ele é assim. Então, toda vez que o som bate numa partícula, ele vai transmitir a energia para a próxima, mas ele também, essa partícula vai funcionar como uma retransmissora de som. Então, ela vai bater e o som vai se comportar sempre em um formato de raio. E é por isso que você escutaria ali naquele ponto de qualquer maneira. Para frente. E aqui, a reflexão do som. Então, o som ele vai e volta, né? Ele tende a bater e voltar. É assim que a gente consegue utilizar dispositivos para fazer sensor, medir. O ideal, claro, a gente acaba trabalhando com um sensor de luz, porque a luz ela é muito mais rápida. Mas, basicamente, aqui, os aparelhos de ultrassom e infrassom, eles utilizam... Eu não chamo ultrassom, porque infrassom justamente ele tem a frequência mais baixa, mas o ultrassom eles utilizam dessa propriedade das ondas, da reflexão, para conseguir gerar imagem, no caso do ultrassom, para você fazer um bebê, ou também para você fazer um teste de ultrassom, para você, por exemplo, analisar uma peça, para ver se ela está com uma, uma interseção de algum material estranho, ou então se a solda foi bem feita, você analisa o cordão de solda para ver se está tudo ligado, se não tem um contorno de grão muito mal feito, se a peça não está desconectando, para ver se não tem trinca. Basicamente, como é que a gente consegue fazer isso? Vamos lá, você tem um material que ele é todo feito do mesmo material, então a onda, o som, ele vai se propagar de uma maneira padrão dentro daquele equipamento. Quando você aplica, aí quando você tem uma trinca naquele comportamento, naquele material, o som ele vai refletir antes. Então ele vem, bate naquela trinca, ele fala, não tem material aqui, e ele reflete antes. Aí você vai ter dois sinais, você vai ter lá o sinal normal, que é o comportamento do material, até ele vem até aqui, vem até o final e volta. Quando ele bate na trinca, ele vem, volta, e uma parte dele continua. Então você vai, e aí depois quando ele está voltando, ele bate de novo, bate embaixo de novo e sobe de novo, e vai ficar fazendo isso aí. Então você vai gerar um ruído no ponto onde tem a trinca. A mesma coisa quando você tem um material diferente do material geral do que está sendo analisado. Tanto se ele for mais permissivo ou menos permissivo para a passagem do som, você vai ter um ruído naquele ponto e você consegue ficar, ó, aqui eu tenho um ruído, aqui eu tenho uma trinca, e aí você vai fazendo outras análises e você consegue determinar o que é exatamente. O ponto ruim é que o som ele se dissipa muito fácil, como o meio material ele é mais rígido, então você perde ele muito rápido. Não dá para ser uma peça muito espessa que você não consegue fazer medida. Isso aqui é mais superficial. E é mais superficial, mas também você precisa, para fazer essas análises, de um ponto de partida do som e um ponto de recepção para conseguir fazer essa relação e gerar o sinal. Basicamente, quando tem alguma coisa diferente, gera um ruído do comportamento padrão do som naquele dispositivo. Aqui, basicamente como funciona, é um transdutor, acoplante e a superfície da peça, e aí você geralmente tem na parte de baixo também, porque quando você coloca na parte de baixo, ele tende a dar uma precisão maior para o seu ultrassom. Bom, impedância acústica, Z, é definida como o produto da densidade do meio pela velocidade da propagação desse meio. Então é assim que é a impedância acústica. E representa a quantidade de energia acústica que se reflete e transmite para o meio. É assim que a gente consegue calcular as propriedades do meio. Em geral, podemos calcular as frações de energia sônica que é transmitida e refletida pela interface entre dois materiais diferentes usando as seguintes fórmulas. R igual a Z ao quadrado, Z2 menos Z1 ao quadrado, dividido por Z2 mais Z1 ao quadrado. Isso vai ser energia refletida. E T igual a 1 menos R, que vai ser energia transmitida. E Z1 e Z2 são as impedâncias dos diferentes meios. Como, por exemplo, podemos citar a interface água e aço apenas transmite 12% e reflete 88% da energia ultrassônica.
Por essa razão, deve-se utilizar um líquido que estabeleça uma redução dessa diferença, permitindo a passagem das vibrações para a peça. Por isso que esses ensaios de ultrassom, a gente acaba colocando um óleozinho na superfície desse material, que faça sentido para ele transmitir quase que 100% do material. Material não, perdão, 100% da onda para a superfície que a gente quer analisar. Hoje em dia já tem alguns dispositivos que fazem sem óleo, tá? Mas é muito, muito incomum hoje em dia a gente trabalhar com ultrassom. A gente acaba fazendo metalografia. A análise de solda hoje em dia é diferente. Limites de tolerância para ruídos contínuo e intermitente. Aqui é importante. Norma regulamentou NR15. Bom, aqui está relacionado com o nível de ruído, decibéis. E quanto tempo a gente consegue suportar aquele ruído sem que a gente tenha um dano à integridade dos nossos ouvidos. Então, lá, 115 até 85. Então, por exemplo, 115 é um nível muito alto de ruído. Você consegue suportar ele só por 7 minutos, mais do que isso, você vai ter um dano permanente na sua audição. Enquanto, por exemplo, a um nível de ruído 85, que não é muito elevado, você consegue ficar 8 horas diárias, que é digamos, 8 horas que você trabalha, ouvindo esse barulho, que você não vai ter um dano permanente à sua audição. Geralmente, ali no ambiente de fábrica, pessoal, o nível auditivo de decibéis, ele tende a ficar ali por volta de 92, 89 decibéis. Por isso que sempre quando a gente entra dentro de uma planta, de uma fábrica, a gente acaba colocando protetor auricular para não ter nenhum dano. Aqui tem mais uma informação sobre tolerância e impacto. Entende-se como ruído de impacto aquele que apresente picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis com um medidor de pressão sonora. A gente vai falar mais sobre medidor de pressão na próxima aula. O limite de tolerância para um ruído de impacto será de 130 decibéis. Os intervalos entre os picos de ruído deverá ser avaliado como um ruído contínuo. Aqui ele fala o que você faz quando você não tem um medidor de pressão. Ele fala sobre atividades de ruído superiores a 140 decibéis. E por aí vai. Aqui, como você consegue determinar o nível de ruído, que é justamente aquele decibéis ali, que é na unidade Bell, que por definição pode ser escrita como Bell igual a logaritmo na base 10 de P sobre P0, sendo que P é a potência do sistema e P0 é a potência arbitrária de referência. E o Bell ele é uma medida de potência em relação às potências de referência, portanto ele assume valores negativos, potência de referência é diferente da potência do sistema, e valores positivos quando a potência de referência ela é menor que a potência executada. Além disso, um físico norte-americano chamado Harry Fletcher verificou que 1 decibéis era a mínima variação de potência sonora detectável pelo nosso sistema auditivo. Menos do que 1 decibéis, a gente não consegue ouvir para a maior parte das pessoas. Uma coisa importante. Tem gente que acha que quando você regula um aparelho auditivo, você consegue escutar frequências mais baixas. Na verdade, não, porque a nossa capacidade auditiva não está no dispositivo que a gente já coloca por fora, e sim no que a gente tem na própria construção do som, que é o tímpano, o martelo, a bigorna, aqueles 3 ossinhos, e também aquela a concha, né, que tem aquele líquido que tem dentro do nosso ouvido, e tem aquelas células especiais que elas têm... não sei se vocês já viram como funciona um ouvido humano, mas vamos lá. O ponto principal é como a gente escuta. A gente tem lá aquela concha. Dentro dessa concha, ele tá com uma quantidade de líquido dentro dela, que também serve para o nosso equilíbrio. E também tem as células especiais, que elas como se elas tivessem um certo filamentozinho, que é um fiozinho, microfilamentos. E quando a gente escuta um som, ele vibra essas células especiais, e aí você consegue escutar e perceber os sons à sua volta. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat. Não. Tá bom. Para determinação de ruído de equipamento, é feita análise de nível de pressão sonora, NPS, ou em inglês Sound Pressure Level, SPL, medida em decibéis, que pode ser calculado por meio da seguinte equação.
10 vezes log de 10, P de P0 elevado ao quadrado, ou você coloca que o NPS vai ser 20 log de 10, P sobre P0. Agora vamos um exemplo 1 aqui, por exemplo. Se a pressão sonora de um equipamento é dobrada, qual é o aumento de nível de pressão sonora em decibéis? E se aumentarmos 500 vezes a pressão sonora e o som possui pressão sonora de 100 pascal, qual é o nível de pressão sonora? Então vamos lá, parte para o NPS1 ali que ele pede, para quando você dobra. Então você vai ter uma relação que o P0 vai ser duas vezes, você vai para 2 vezes o P, então você vai colocar NPS2 menos NPS1, que é uma relação direta, e você vai ter que essa diferença entre fazendo a manipulação matemática aqui, pessoal, coloca as duas equações, quando você está subtraindo 2 logs, você consegue fazer uma relação direta entre o que está dentro do log, então 20 log vai ser 2P vezes P0, e P0 vezes P, vai cortar os P0, vai ficar 2P sobre P, e vai ficar log de 2 na base 10, vezes 20, que vai dar 0,3, 20 vezes 0,3 vai dar 6. É assim que resolve esse tipo de equação, só manipulação matemática. E agora, se a pressão aumentada em 500 vezes, NPS2, 20 log de 10, 500 P sobre P0, faz a mesma relação, você vai ter que a frequência vai ser 54 decibéis, e aqui vai ser 6 decibéis. Essa vai ser a diferença de pressão, o NPS, de quando você aumenta a potência de um som de uma para outra. E qual é a última pergunta? Se um som possui pressão sonora de 100 pascal, qual o seu nível de pressão sonora? Então ele deu aqui a 100 pascal, 20 log de 10, coloque 2 vezes 10 a menos 5, que é a pressão atmosférica, que é a pressão de referência. Aí você tem a resposta aqui, que é NPS igual a 103,98 decibéis. 100 pascal é bastante pressão para um som. E era isso que tinha para a aula de hoje. Próxima aula a gente vai trabalhar com instrumentação de vibração acústica e EPI. Aqui está a vibração, aula 4, mas está errado. É a aula 8. E a próxima aula, pessoal, ela vai ser a última aula ao vivo que a gente vai ter, tá? A aula 9 é feriado de Páscoa, então vai ser gravado. E o Let's Talk também vai ser gravado. E a gente, conforme passaram aqui para a gente tem que disponibilizar ele para vocês até dia 16/4. Eu já estou gravando ele. Mas está bem tranquilo, tá? Olhem lá no material da disciplina, tem um exercício resolvido para vocês se orientarem como fazer um mapa. Ele não é exatamente igual ao mapa, mas tem conceitos de que vocês podem encontrar no mapa. Tem um vídeo também lá, cliquem lá no vídeos extras, que é onde está um vídeo da atividade 1 em mapa, e também tem mais um vídeo dessa atividade resolvida que eu submeti lá para vocês. E era isso, pessoal. Deixa eu dar uma olhada no chat, ver se tem pergunta. Não, já foi respondida. Essa aula era mais teórica mesmo. As próximas aulas têm uma tendência bem mais teórica, tá? E aí eu vou ficar falando bastante. Mas agora dá para o ritmo ele tende a ficar mais devagar, já que não tem aquele monte de equação. Beleza? Era isso que eu tinha falado para vocês. Vejo vocês na próxima semana. Não se esqueçam de entregar as atividades e confirme que estão entregando as atividades corretas. E é isso, pessoal. Até mais.